Boa tarde para você que a partir de agora acompanha o nosso painel regional, não é? Sempre de segunda a sexta, a gente está ao vivo com você a partir da 1h30 da tarde e sempre com uma reprise às 7h30 da noite. O horário habitual é às 8 horas da noite, 20 horas, né? Mas enquanto segue aí o segundo turno das eleições para a presidência da República, a nossa reprise permanece às 19h30. E aos finais de semana, você acompanha a gente também aos sábados, uma edição às 3 da tarde e aos domingos às 17 horas. 5 da tarde, sempre com as personalidades da região e do Brasil, passando aqui pela nossa tribuna livre, que é o painel regional, né? E as pessoas que estão aqui conosco, que participam junto com você, debatem democraticamente os temas, os assuntos importantes que fazem o dia a dia aqui da nossa região metropolitana e a pauta nacional também. Nessa edição, a gente com prazer, eu anuncio sempre aqui a bancada à minha esquerda primeiro, não é? Tá certo? Aqui o vereador, dois vereadores da Câmara Municipal de Santos participando nesta edição, o vereador Zequinha Teixeira do PRP, e você vê ao lado do vereador Zequinha o vereador Antônio Carlos Banha Joaquim, o Banha do PMTB. Aqui à minha direita, nosso comentarista, advogado, Sidney Costa, mais uma vez para participar conosco nesta edição do painel regional. Nosso telefone sempre aberto para você, 3014-5281, ligue para cá, participe conosco, envie a sua pergunta, o seu comentário, opine a respeito dos assuntos que a gente coloca em discussão, que a gente coloca em debate. facebook.com/painel regional TV, né, com essa alteração desde ontem, facebook.com/painel regional TV, nosso espaço nas redes sociais para você interagir com a gente também. Lembrando que estamos online pelo site da TV Santa Cecília, o Santa Portal, você clica lá no ícone Painel Regional e acompanha a gente em tempo real. Quase 12 mil curtidas, não é? Pelo nosso facebook.com/painel regional TV, me informa aqui o nosso Gustavo, a gente fica muito alegre, muito satisfeito com a sua participação pelas redes sociais também aqui no painel regional. O programa encerrado, você sabe, vai para o YouTube, você revê os melhores trechos, não é como você julgar, ou o programa por inteiro. A gente, como faz normalmente na abertura, não é? Destaca aqui os nossos parceiros, como é o caso aqui na câmera da esquerda, né? O DL, Diário do Litoral, edição desta terça-feira, traz aqui na manchete, Dersa iniciará hoje a etapa de licitação do túnel Santos-Guarujá. Eu passo aqui ao vereador Zequinha, por favor, me ajuda a passar lá na ponta ao vereador Banha. Quem recebe aqui também uma edição é o nosso Sidney Costa, né? E eu aproveito também para anunciar a manchete do mesmo grupo de comunicação do Diário do Litoral, Gazeta de São Paulo, traz aqui a manchete, aqui na primeira página, Prefeitura quer transformar a área da CEAGESP em parque, a Prefeitura de São Paulo querendo fazer essa alteração. Zequinha, por favor, Banha recebem aqui. Obrigado. Cada um o seu exemplar e o nosso Sidney Costa também, né? O exemplar do Gazeta de São Paulo e do Diário do Litoral. Boa tarde, meu caro vereador Zequinha, prazer em recebê-lo aqui no painel. Tudo bem, Zequinha? Boa tarde a todos os amigos do painel regional, ao meu amigo Boturão, ao meu amigo Banha, parceiro na Câmara, né? Bem como ao Sidney e todos aqueles que estão nos vendo aí pela TV. Vereador Banha do PMDB de Santos, mais uma vez conosco aqui. Olá, Banha, boa tarde, também prazer tê-lo aqui no painel novamente. Boa tarde, Boturão, boa tarde aos telespectadores do painel regional, boa tarde sempre especial a esse amigo de longa data, profissional de altíssima relevância para a nossa cidade de Santos, um profundo conhecedor do porto, da exportação, da importação. Tive a oportunidade de trabalhar com ele, eu na Rodrimar, ele na Grig, e é uma alegria muito grande até, porque nós temos uma história em comum, o Boturão, toda a sua família, toda aquela garotada na nossa primeira campanha, nos ajudou, uma força descomunal, a família Teixeira, de cabo eleitoral hoje, vejo de um colega de Câmara, senta ao nosso lado dentro da Câmara Municipal, e para mim é uma alegria ímpar, inenarrável, até por ser uma pessoa do bem, uma pessoa correta, e eu tenho um apreço e um carinho muito grande pela sua pessoa, pela sua família, e eu deixo aqui registrado no seu programa e para os telespectadores do painel regional a alegria de conviver com um irmão que outrora me ajudou e muito, junto com a sua família, ao me eleger no primeiro, no segundo, no terceiro mandato, e agora cai aqui na Câmara Municipal, uma pessoa tão querida,
de um coração puro, uma pessoa maravilhosa que é o Zequinha Teixeira, e vocês vão ter a oportunidade de conhecer muito dessa pessoa querida e humana que é o Teixeira. E quero deixar também um abraço aqui ao nosso querido Sidney Costa, a nossa repórter aqui do painel regional, a Ione, e também, Boturão, poder agradecer de ter um programa dessa magnitude para que a gente possa falar da cidade, da região e debater, principalmente uma notícia que nos preocupa muito, como traz o Diário do Litoral, essa questão do túnel Santos-Guarujá. A Dersa iniciar a obra, a Dersa programa a obra de uma maneira equivocada, a Dersa só tem encaminhado para a população da cidade de Santos. Notícia triste. Notícia triste, não explica a obra, não sabe que uma hora a obra é de um preço, outra hora a obra sai com outro preço. Então acho que é um assunto que está em debate e que tem preocupado a comunidade santista. Sidney Costa, mais uma vez conosco, advogado e comentarista habitual aqui do painel regional. Tudo bem, Sidney? Tudo bem, Boturão. Olá, telespectadores. Bancada hoje muito especial, poderia dizer, Legislativo Santista em Foco, aí com o companheiro Banha, que o destino num benfazejo dessas coisas que é viver numa cidade tendo interesse por ela, nos colocou um dia no mesmo caminho. Eu e o Banha, que admirava ele desde o ano de 2004, sempre interessado nos problemas na cidade, assim como também passei a te admirar, viu, Zequinha? Muito obrigado. E já vou começar botando aqui uma lebre no ar. É muito fácil comentar, a língua é um músculo solto dentro da boca. Dura passar por essa experiência recente que você passou, colocando o seu rosto para ser sabatinado aí como candidato a deputado estadual, e sempre me ficou uma dúvida. Se essas oportunidades que às vezes alguns políticos, vereadores criam, se são vitrine para depois ele ver a avaliação para a próxima eleição. Por exemplo, você veio para a Câmara de Santos com 1.419 votos. E, surpreendentemente, como deputado, você elevou isso 5 vezes. Quer dizer, hoje eu talvez tire uma dúvida que sempre me acompanhou. Muito bem, essa dúvida vai ser tirada, claro, ao longo do programa. O Zequinha foi candidato a deputado estadual, teve uma experiência importante e teve lá a sua votação, não foi suficiente para se eleger, mas vai seguir em frente aí na Câmara de Santos. E a gente anuncia também, claro, prazer, mais uma vez, a participação importante da nossa Ione Furukawa, companheira jornalista, acompanhando conosco aí os destaques desta edição do painel regional, não é? O que vem aí pelas redes sociais, enfim, as reportagens, as matérias importantes. Tudo bem, Ione? Boa tarde para você. Olá, boa tarde, Edgar, boa tarde, vereadores, Sidney. É um prazer estar aqui novamente e dizer que eu já estou aqui operando o Facebook. Qualquer dúvida, qualquer opinião que você, telespectador que estiver em casa, pode mandar para a gente, que a gente vê tudo em tempo real e responde suas dúvidas. Muito bem, a Ione vai estar atenta aí, como foi já ontem na estreia, né? E uma resposta muito importante, interessante pelas redes sociais, pelo Facebook aí, quando a Ione postou lá as fotos do programa, a participação dela. Parabéns, viu? Você está muito bem servida de seguidores, não é? Impressionante o que o pessoal respondeu e o pessoal correspondeu, né, à estreia da Ione aqui com a gente no painel regional. Bom, Zequinha, então está aí feita a pergunta pelo nosso Sidney Costa, né? A experiência que você teve aí com relação à campanha, a votação evidentemente não foi a que você esperava, a gente compreende isso, né? Mas foi a primeira tentativa Assembleia Legislativa e você fala um pouquinho a respeito desse tema aí. Até porque eu nunca fui candidato nem a vereador, né? Eu fui imposto por uma turma de amigos, né? Quando eu saí candidato a vereador, eles me colocaram para completar o partido, o PRP, porque faltava gente. No final, acho que saíram 5 ou 6 candidatos. E acabei sendo eleito ali pelo bairro mesmo da Aparecida, né, onde eu tive a maioria dos votos. E, consequentemente, acabei virando presidente do partido. Eu sou presidente em Santos do PRP. E o partido me questionou, perguntando por que eu não gostaria de sair candidato a deputado. E eu não queria. E acabou aparecendo o André Sanches, presidente, que foi presidente do Corinthians, pedindo que eu saísse para que eu pudesse ajudar ele aqui na região. Aí o presidente do PRP veio a Santos: Teixeira, pode fazer essa dobrada, ele vai te ajudar. Mas sabe o que aconteceu? Eu tive com ele em Santos, trouxe ele na Giane, na Alexandre Martins, levei na casa de amigos. E depois, quando fui a São Paulo, Teixeira, eu acho que teve algum problema com o partido dele, que era do PT, e acabou, não sei se foi
se foi o partido, não deixou mais ele fazer essa dobradinha comigo. E acabei ficando órfão sem nada, que eu não tinha, né, nem intenção de sair. E acabou aparecendo o Goulart, que é um deputado, vereador, foi vereador 5 vezes em São Paulo. Ele é uma pessoa muito conceituada na Zona Sul. Pô, Teixeira, eu vou te ajudar, só quero que você me ajude em Santos. Eu falei, não vou sair da região, vou ficar aqui ajudando você. E acabou, né, eu ainda consegui para ele aqui na região em torno de 932 votos. Ainda não tenho a quantia certa, os locais, porque teve alguns amigos que ele já tinha, inclusive, fechado com o pessoal de Praia Grande. Mas eu sei que eu consegui um bom número de votos, ele acabou sendo eleito. E para mim, né, foi uma surpresa muito grande os votos que eu tive, né? Praticamente 4 vezes mais do que eu tive para vereador. Mas por que eu esperava mais? Eu esperava mais principalmente aqueles bairros mais carentes para quem eu trabalho. Principalmente no que o Banha falou aqui sobre a dessa, né, da desapropriação dos moradores do Macuco, porque eles estavam todos fechados comigo. Eu continuo presidente da comissão de não desapropriação, correndo atrás para que o túnel, não sou contra o túnel, mas que o túnel seja feito na entrada de Santos, ou seja, ali na parte ali não no Saboão, mas na Lemoa, onde você pega com a área continental, o custo é bem menor do que aqui, né? E desapropriando um dos bairros mais antigos de Santos, que é o bairro do Macuco. E, para minha surpresa, eu sou fundador da escola de samba lá, Padre Paulo, enfim, né? E sempre ali convivendo com o pessoal das escolas de samba ali do bairro. E no último dia, o que aconteceu? A própria minha família, ela assumiu a Padre Paulo recentemente, em maio, né? Assumiu a presidência e acabou toda a minha família voltando em outro vereador. Ou seja, aqueles que queriam passar a ingratidão, que queriam passar com o túnel, né? Passar o túnel em cima da casa deles, tirar a residência dele. Então, para mim, foi uma indignação muito grande, não pela quantidade de votos, que para mim foi maravilhoso, para quem não tinha intenção nenhuma, mas isso foi uma ingratidão muito grande, principalmente do bairro ali do Estuário. Eu fiquei muito triste por isso, não por... Eles poderiam ter ido no Marcelo, quem fosse, mas o Natelma, né, por exemplo, que ajudou muito, né, junto com o doutor Evaldo, né, o Banha também sempre participando das audiências. Eu fiz lá os 100 anos da escola, até que o Banha participou lá, e a gente vê que o bairro ali, ele foi todo contra, não sei qual foi o motivo, né, no final da campanha, e acabou na sexta-feira uma votação muito abaixo do que esperava. Muito abaixo do que eu esperava. Lá praticamente eu vi eles trabalhando... muitas pessoas que sempre iam no meu gabinete solicitando muitas coisas lá para o bairro, o padre Francisco, enfim. O padre acabou saindo, foi para a igreja São Benedito, mas quando eles perderam as eleições para vereador, eles me chamaram, caramba, Zequinha, eu não sabia que era você, veio com o nome de Teixeira, ser conhecido aqui no bairro. E o que aconteceu? Agora eu estou junto com o bairro todo, né? Aquela parte lá da Clóvis Galvão também, né? A parte fundiária lá que nós trabalhamos muito junto com todos os vereadores. E foi uma ingratidão muito grande. Por quê? Porque não teve aqueles vereadores, né? Pô, se tem um Banha, Marquinho, aquele pessoal do bairro, Cacá, mas nós não tínhamos nada, né? E justamente tinha a Thelma, né, que poderiam ter votado muito na Thelma, né, o doutor Evaldo também não estava, mas isso não aconteceu. Eles partiram para outras pessoas que eram favoráveis à construção do túnel naquele local. Aliás, como nas últimas eleições, né, Sidney, vereador Zequinha e Banha, né, tem muita experiência, o Sidney acompanha muito isso, Banha, vários processos eleitorais. Mais uma vez, os votos se pulverizaram muito aqui na região metropolitana, né? E nos questionaram aqui outro dia, aqui a mim pessoalmente, eu disse o seguinte, olha, quando a gente tinha aqueles 2 programas fixos, né, do horário do almoço, que debatiam política, né, e os políticos participavam efetivamente, como é o caso do painel regional, né, nós estamos aqui no nosso 2º ano, né, dando a nossa colaboração à TV regional, né, e às cidades da Baixada Santista, né, apresentando aqui um programa de debate, discussão, aprofundando os debates políticos, discussões, né, na região metropolitana, né. Agora, haviam aqueles programas antigos, no caso da opinião, né, de notícias em debate, enfim, né, os políticos apareciam, discutiam, debatiam, a votação dos políticos da região eram maiores. Né, Banha? Você lembra bem disso, né? É verdade. Então, eu conclamo aqui, né, aos políticos da cidade e da região que voltem, compareçam bastante, né,
não desprezem os convites aqui que a gente faz, porque essa é uma tribuna importante, né? E a mídia leva a informação aí para toda a região metropolitana e na hora do voto, na hora de apresentar a candidatura, fica um pouco menos difícil, né, de você disputar votos, principalmente o pessoal de fora que vem carregado aí, né, de campanhas fortes aí para tomar os votos e pulverizar os votos daqui dos nossos candidatos. No meu caso, né, Boturão, achei que até não houve muita divulgação dos trabalhos que eu fiz, né, durante esse 1 ano e 9 meses praticamente na Câmara, né, sobre Bike Sans, sobre o Fundo Municipal do Idoso, sobre projetos de lei maravilhosos. Então, eu achei que não houve divulgação do próprio, né, da gente mesmo ali do nosso comitê, né? Nós trabalhamos assim com poucas pessoas, 4 pessoas, mas foi um trabalho imenso, sabe? Foram 2 meses aí de campanha, correndo nas empresas, divulgando, né, os nossos trabalhos, mas não deu para divulgar para todos, né, nem distribuição assim de material, né, porque todo o material que nós recebemos foi através do Goulart, né. Então, você vê, Boturão, que todo esse calvário do Zequinha, que na minha opinião foi um valente, botou a cara a tapa no momento de maior acidez, de indignação, de descrédito da classe política, e onde os critérios totalmente já putrefatos, superados, esgarçou, extrapolou, transbordou o sistema eleitoral brasileiro. Ou seja, essa questão do povo, pelo povo, para o povo, ela se extinguiu, porque hoje é uma elite política, o mandato foi feito para ser preservado. Só que fugiu do controle do próprio político, Sidney, porque ele pensa que ele estando no assento, ele sai na frente. Sai sim, mas essa abertura partidária que se tem no Brasil, que é uma promiscuidade, que é uma aberração, uma fábrica de se fazer dinheiro, desvio de dinheiro para a campanha eleitoral. Você tem mais de quase 40 partidos. Você tem aí candidatos que poderiam ter sido beneficiados com esse dinheiro que é encaminhado para o fundo partidário, para que se dividisse e se rateasse entre as chapas. Essa é que é a verdadeira campanha pública, né, com recurso público, que você está encaminhando para o partido e o partido distribuindo para que todos tenham o princípio da isonomia. Não é isso que a gente vê. A gente vê pesquisas empurrando o candidato. A gente vê quem pode mais chora menos. A questão das publicidades, das campanhas que são assustadoras. E nós temos que mudar essa questão de o cidadão pisar em 2 canoas. Tem que ter eleição única de vereador a presidente da República, para que não... Olha, se o cidadão não se elegeu, o senador não se elegeu a vice-presidente da República, ele não perdeu nada, ele vai voltar a senador. Não, tem que acabar com isso. E tem que cumprir mandato. Porque o cidadão já entrou aqui, tem candidatos aí que já entraram, se elegeram, mal foram diplomados, e já dizem que são candidatos a prefeito na próxima eleição. Isso é um desrespeito com o voto, é um desrespeito com o eleitor, e é por isso que nessa eleição, Sidney, Ione, Boturão, sabe o que eu vi nessa eleição, e todo dia, falei desde o primeiro dia da apuração, Zequinha, o que eu vi foi o voto Pôncio Pilatos. Voto de lavar as mãos, a abstenção, branco e nulo. Só pegando esse gancho, a Ione tem um dado importante justamente sobre isso, né? Sobre abstenções. Dos 1.302.948 eleitores aqui da Baixada Santista, 278.007 não compareceram às urnas, ou seja, o número de abstenção foi de 21,34%, o que é maior até que as médias nacional e estadual, com aproximadamente 19%. Talvez esse não seja... Quase 22%. Isso, né? Talvez esse não seja um novo fator que tenha atrapalhado essa eleição, né, dos deputados estaduais aqui de Santos. Foi o maior fator, eu digo. Fora brancos e nulos. Não, branco, nulo, abstenção. Abstenção, o cara não foi votar. E abstenção não foi. Que vai vota ou não vota. Isso aí chegou em algumas cidades daqui da região a 45%. Ou seja, em determinados lugares,
Vou dar o exemplo do governador Geraldo Alckmin, que teve só um turno e foi mais votado. Teve lugar que a abstenção branco e nulo ganhou do Alckmin. E ganhou os dois candidatos juntos. É uma coisa de louco. Então o que acontece? Mostrou que esse sistema esgarçou. Mostrou que esse sistema... Já temos que estar pensando no voto facultativo. Vota quem quer. Aí muda a eleição completamente. Vamos votar. Tem que acabar com esses currais eleitorais, porque quem máquina com máquina... Por que se tem polarizado tanto essas disputas políticas? É o PSDB, é o PT. Máquina. A máquina política. A máquina falou alto. A Marina, olha o fenômeno. A Marina, ela navegou até quando a comoção e a emoção andou. Depois, a razão foi quanto tienes, quanto vales. Nada tienes, nada vales. E foi isso. Campanhas publicitárias mirabolantes, jornais, todos os dias dando conta. E agora, essa pesquisa, meu amigo Sidney Costa, que acerta tudo, só não acerta o número de abstenção branco e nulo. Ele diz com todas as letras que se ganha com um fenômeno. É um fenômeno eleitoral que vai passar aqui. Resultado então, vexaminoso. Eu não gosto dessa indução, esse tipo de indução, esse tipo de pesquisa. A gente sabe que há sim, isso é nítido, já ficou claro, que há um descontentamento, há sim uma ojeriza quando se fala em política e eleição, mas a gente não pode jamais influir na decisão do eleitor de induzir, convergir ou ser fiador. Temos que escutar propostas, qual será o direcionamento melhor para o Brasil nesses próximos 4 anos, votar com consciência, porque urna não é pinico, não. Um break, não é? E a gente volta já já na sequência do painel regional. Essas contas. Muito bem, voltamos com o segundo bloco aqui do nosso painel regional, aqui na minha bancada à esquerda, não é da esquerda, é à esquerda, está aqui o vereador Zequinha Teixeira do PRP, ao lado dele o vereador Banha do PMDB aqui de Santos, e à direita aqui o nosso Sidney Costa, advogado e comentarista, muito bem acompanhado pela nossa Ione Furukawa, acompanhando aí o que você vai dizendo aí, vai informando, vai transmitindo aí pelas redes sociais e outras informações importantes aqui nessa edição do painel regional, que também tem sempre aberto 3014-5281 para você entrar em contato com a gente e participar conosco. Bom, a gente debateu uma série de temas aqui no primeiro bloco, né? O Zequinha falou muito sobre o problema do túnel, não é? Traçado do túnel que vai ligar Santos a Guarujá, onde ele se posicionou ao lado da comunidade, não é? Para evitar lá que as pessoas sejam desalojadas das suas casas, das suas residências. Parece que está definido aí de uma vez por todas, pelo menos o que a gente entende aí, pela postura, pela posição da Derson, né, Zequinha? E 50 residências, não é, deverão ser desocupadas, as pessoas deverão mudar aí de local, e diz a Derson que as desapropriações serão pagas por valor de mercado, não pelo valor pelo valor venal que consta no IPTU, nada disso. Mas enfim, como é que você vê essa situação? Quero ouvir a opinião do Banha a respeito desse tema também, e o Sidney e a Ione, se tiver gente participando também, fica sempre à vontade. Diga, Zequinha. Não está bem claro, né? Quais são as casas que serão retiradas, principalmente ali da parte do Macuco. Eles dizem que vai sair o terminal, né? Que é aquele terminal da Senador Dantas, Eudimarco, está uma parte que está saindo, que nada tem a ver com o túnel. Aquela parte é do VLT, que não era uma área alfanegada. Mas essa área alfanegada, eles dizem que aquele terreno, eles vão construir as próprias, né, vão construir as residências dessas, para esse pessoal ali da Eusébio de Queiroz, né, e José do Patrocínio. Eles falam em 50 residências ali, mas eles têm Padre Anchieta, tem aquelas ruas lá de trás. Eu acredito que o número é bem maior do que ninguém sabe. Até agora eles só estão fazendo medição de solo, fizeram agora no canal, fecharam um dia, né, para não passar nenhum navio para fazer aquela medição. Mas não tem nada assim ainda de concreto. A gente vê somente aí que a Dersa
hoje, né, está publicando aí esse edital aí de licitação, né? Mas ninguém sabe, ninguém tem notícia. Eu tive lá na época das eleições, eu tenho conversado muito com os moradores, e a gente vê, né, aqueles moradores com uma certa idade, uma senhora que já faleceu por desgosto, né? E a gente vê aquele pessoal muito abatido. Tem uns que falam que não vai deixar mexer ali, nem na medição, nem na porta de casa. A gente vê muitas pessoas, né, muito tristes ali naquele local. E também ali, muitas casas ali são casas alugadas. E o que a gente vê ali pertinho, na outra rua, que você tem, eu não sei o nome daquela rua, mas entre Santos Dumont e a João Alfredo, eles não querem nem saber, eles somente falam que não vai passar, não quero saber. Então eles não trabalham em conjunto com a população. Eles não estão muito preocupados se vai sair ali, se vai deixar de sair. Mas o que o prefeito, né, e o presidente da Câmara, o Sadal Nakai, falou, na última audiência que teve da DERSA, foi bem claro que iriam construir as residências ali no lugar da Eudimarco. Eudimarco também preocupada, que não sabe para onde vai, são muitos trabalhadores, a gente já está com um porto aqui de Santos falido, a área de comércio exterior, é desemprego atrás de desemprego, veio esses 2 terminais aí maravilhosos, a Embraport, BTP, para gerar mais empregos. Hoje a gente vê que o nosso comércio exterior, né, Tá um caos aqui, você vê a parte lá do Armazém 1 até o Armazém 10, não tem nada, eles falam da Alegra Centro, eu vejo há muitos anos, você vê, tiraram a Transquem ali do Armazém 32, há 6 anos atrás, para fazer a ferrovia que ia passar na Libra, até hoje não construíram nada, a CBA sem alfandegamento. Então a gente vê a tristeza que está acontecendo. Eu fico muito ali no prédio da Brascoba, prédio dos despachantes, todo dia fechando empresas, né, que eram conceituadas em Santos por falta de emprego. Ou seja, hoje essas empresas, esses terminais que vieram, eles são o próprio transportador marítimo, eles são os armadores, o dono do navio. Eles têm, o próprio terminal alfandegado é deles, a própria transportadora é dele. O próprio consolidador de carga, que são os consolidadores, depois que acabou com as agências de navegação, vieram os consolidadores. Estão acabando porque eles fazem tudo. Então eles vão fazer um pacote e praticamente o povo de Santos, o maior porto da América do Sul, onde nós deveríamos ter uma cidade rica, milionária, comparada com outros, a gente vê o povo paupérrimo, ou seja, saindo da cidade para buscar outras regiões, entendeu? E eu fico muito triste o que a gente está vendo aqui na cidade. Diga, Zequinha, a premissa aqui é Sua Excelência o convidado sempre, por isso você está aí. Obrigado. Toda a oportunidade do mundo. Mas olha, antes de fazer uma pergunta para você, ficou no ar aí a reforma tributária do nosso mestre Banha. Ele é a força e o trabalho, na minha maneira de ver, a representação lá do Legislativo em Santos. Assim como eu quero chegar depois nisso com você. E ele fez a reforma administrativa aí. Provavelmente eu quis entender isso. Cláusula de barreira para os 40, são 32 partidos. É isso? Você acha que isso sufoca o processo eleitoral? Também o horário eleitoral está desgastado, anacrônico, antigo. Precisa mudar a maneira, inclusive, de divisão do tempo, eu acho. Não tem nada de isonomia nisso. Eu já uma vez só, 8 segundos. Também você falou... 8 segundos ele falou. Olha, uma vez só. Você também falou, Banha, do financiamento público de campanha, que realmente seria um Shazam para tirar as empresas e todo esse mancomunado sistema de se preservar interesses que está acabando com o futuro do país, e o financiamento de campanha, ganhando ou não, tem que devolver para o cofre público. O dinheiro sairia em partes iguais para quem é candidato e tinha que devolver, ganhando ou perdendo. E, portanto, você fez assim, numa linha mestra, o que a gente espera da reforma tributária, mas não falou... A política. Exato, desculpa. Reforma política, mas não falou se você é a favor da reeleição, contra a reeleição para presidente. Qual é a sua opinião sobre isso? Antes de eu entrar depois do Zequinha. Eu acho que é mandato único. Eu acho que você, em 4 anos, você não consegue fazer uma administração. Acho que a gente tem que pensar em 5 ou 6 anos. Né? Acho que você... Não, você já 8 como senador, né? A reeleição, principalmente no executivo... E uma vez só. A reeleição no executivo, ela tem se mostrado insatisfatória.
Porque quando passa aquele afã da eleição, quando o cidadão se reelege, os 2 últimos anos são lamentáveis. É um abandono total, diga-se de passagem aí, o que tem sofrido na carne o prefeito de Santos, Paulo Alexandre Barbosa. O que ele encontrou e o que ele está fazendo para tirar Santos daquele buraco. Agora, partindo para o Zequinha, olha, eu aceitei os seus desabafos, surgiu com uma certa surpresa esse desabafo que você fez, mas Zequinha, a visão que ele está de fora e teve, que você foi muito bem. Fui muito bem. Você foi muito bem, porque saiu de um patamar... 8 segundos, meu amigo. Pois é, saiu de um patamar de 1.400... Eu fiquei ensaiando quase 2 horas para passar 8 segundos. Pois é. Mas você saiu de um patamar de 1.419 votos para mais de 5.500 votos. E há uma corrente no meio, principalmente dos comentaristas, a gente não é nem perto do que vocês passam disputando pelos partidos o poder político. Mas a gente faz uma imagem disso tudo. Afinal, são candidaturas diferentes, mas vai servir como vitrine? Você hoje já surge como uma nova liderança também, junto ao teu eleitorado? Não, o eleitorado que eu tenho muito é lá na parte da Aparecida, que todos dizem, mas eu não trabalho para Aparecida. Com mais obras que eu fiz naquele local, e eu sou vereador da cidade, eu trabalho muito para a cidade. Agora vem a pergunta. Eu saio 15 para 6 da manhã, todo dia de casa, chego em casa em torno de 23 horas, esqueci a família, não agora na época da campanha, né? Mas até agradecer esse número que eu tive, 5 ou 6 pessoas que trabalharam para mim, minha família, né? Que a gente tem nossos trabalhos, meus filhos, então não pode estar saindo comigo, mas eu sei que 6 pessoas, minha esposa, né? Meus amigos aqui também na Câmara que me ajudaram muito, mas eu não tive assim, por exemplo, da Câmara, né? Nem do Executivo, ninguém me chamou se a ser candidato. Até agora não me perguntaram, acho que não vão perguntar se era eu mesmo. Agora vem a pergunta, nesse sentido que você está com um olhar pela cidade, você está do lado de um vereador que tem um núcleo de defesa do consumidor do mais atuante lá dentro do Legislativo. Mas, no entanto, você comprou uma briga recente com a Vivo por falha no oferecimento de sinal, enfim, que ninguém ainda na cidade, nem mesmo o prefeito, e nem se pensava que o Legislativo poderia encampar essa briga. Qual é o resultado disso? Parece que o promotor público aplicou uma multa. E qual é o resultado que deu dessa tua investida aí contra a Vivo? O resultado, as empresas, né, principalmente situadas lá na Zona Noroeste, né, eu vi muitas empresas da área de comércio exterior, principalmente as empresas, perderam agendamento de carga, ou seja, foi prejuízo enorme para aquelas empresas que não embarcaram mercadorias, deixaram a mercadoria, né, no terminal. Por quê? Por falta de contato com os terminais, não puderam fazer agendamento. O promotor, ele aplicou uma multa para a Vivo. Então, o Sandro Riciotti Barbosa. E por sinal, eu fui descobrir que é irmão do amigo meu que trabalhou comigo na GRIG, do Dácio, nem sabia. O Dácio falou, poxa, Teixeira, meu irmão, o promotor. Então ele entrou com esse processo, né? E agora as empresas que querem reaver a perda que teve, né, comprovar, eles têm que entrar com o processo para poder rever essa importância, esse prejuízo que eles tiveram. Não só eles, também como os munícipes. Inclusive o Procon, ficaram quase 6 meses sem funcionar. O Procon, junto com o Sandro Riciotti Barbosa, nesse processo, só a Vivo levou uma multa de quase 40 milhões de reais pelo descumprimento. Olha, o Legislativo atuando, a gente não sabia que era uma área também própria da municipalidade. São parcerias feitas do Legislativo, sempre em conjunto com o Ministério Público, e tem se buscado aí a justiça e respeitando as leis, né? É importante isso, sem dúvida nenhuma, a atuação do Legislativo, porque afinal de contas todo mundo paga, não é? Os seus celulares pagam as suas linhas devidamente, esses apagões aí que as operadoras vinham praticando aqui na cidade, deixou todo mundo de calças na mão, né? Sem dúvida nenhuma. Yuri Furukawa tem uma participação importante, viu, Banha, com relação, me parece que é sobre o túnel, né? O Luiz Otávio, do bairro da Aparecida, pergunta para o vereador Zequinha: quais as últimas notícias sobre a construção do túnel Santos-Guarujá? A obra vai ser feita mesmo no local planejado, ou seja, vai impactar os bairros do Macuco e Estuário em Santos e Vicente de Carvalho no Guarujá? Zequinha, o Banha, fica à vontade aí para discorrer sobre esse tema aí, que é uma polêmica criada aqui na cidade, né?
O estuário não vai, né? Desde o início, a gente sempre fala, quando a operação começa errada desde o seu início, primeiro que quem veio anunciar a obra aqui foi o Dersa. O Dersa, se fosse competente, eu não quero ser redundante, o Dersa, se fosse competente, não tinha passado a administração do sistema Anchieta Imigrantes para Ecovias. A verdadeira fonte de renda, de uma casa da moeda. Não soube administrar, repassou para Ecovias. Então, se nem competência para administrar a estrada e as balsas, que estão obsoletas, arcaicas, ultrapassadas, e principalmente aquelas que transportam passageiro, de Vicente de Carvalho, que esse é o principal calcanhar de Aquiles do Dersa, por que eles querem fazer neste ponto e não nos outros 7 pesquisados, que era dentro da Lemoa, que era no próximo ao Armazém 35, que era outro próximo ao estuário, outro... Nós só entramos no processo, o meu querido Boturão e o telespectador que nos ouve, quando vieram as audiências públicas, comandadas pelo Dersa, através do seu Laurence Casagrande, que, na minha ótica, um verdadeiro canastrão, falastrão, desrespeitoso e truculento. Quando alguém se pronunciava, ele mesmo levantava a mão, batia a palma, ria, sorria, desconsiderava as pessoas que estavam naquela audiência pública. Então, eu achei, já começou de uma maneira atabalhoada, minimizamos o impacto, porque o Legislativo participou desde o início das negociações, porque era para fazer um verdadeiro estrago no Macuco, no estuário. Tiramos o bode do estuário, aí trouxeram novamente esse bode mal cheiroso para o Macuco. Fala em 50, fala em 60, fala em 70 casas, mas está tudo fora de critério, fora de foco, se faz medições, não se faz alteração, não se orienta ninguém, não conversa com ninguém, não se aconselha. Fizeram uma comissão, depois de começada a obra, o prefeito tem sido um verdadeiro desatanó. O prefeito está desatando nó desde o VLT, que já mudou esse traçado mais de 50 vezes. Vai para o meio, vai para a ponta, vai para o Canal 2, vem para Ana Costa, não vai ser mais, sai daqui, vai para lá, entra na Campos Melo. O prefeito está lá desatando nó, obra do governo do estado. E agora o túnel, vem com o Dersa, cheio de ideias mirabolantes, um túnel que começava com 1 bilhão e 200 milhões, está em quase 3. 3.200. 3 bilhões, é muito dinheiro para uma obra. E outra coisa, é um contrassenso. O prefeito Boturão, a gente fez uma lei para acabar com a questão da poluição, engarrafamento, problema dos grãos na ponta da praia, problema dos caminhões. Como é que a gente vai trazer o caminhão de novo para o centro da cidade? Para acabar com todo o logradouro público, vai para trazer para dentro da cidade, vai passar no Macuco, atravessar para o outro lado do Guarujá. Será que o Guarujá tem condição de receber todo esse fluxo de trânsito que vai passar para lá? Será que não seria melhor estrada com estrada para diminuir esse impacto de circulação de trânsito? Você sai da Via Anchieta, você sai da entrada, cai na Domênico Rangoni, você tem acesso, como foi feito essas alças de acesso na entrada de Cubatão. Agora, não foi pensado, não foi consultado, estamos correndo atrás do rabo e o prefeito, mais uma vez, na Berlinda, tentando desatar esses nós. Será que nós vamos esperar quanto tempo mais? Ficamos mais de 20 anos esperando o VLT, agora vamos esperar o túnel, em cima do quê? Da desgraça alheia, as pessoas vão ficar sem casa. Quanto vai ser que vão indenizar essas famílias? E será que essa região vai empobrecer, vai ficar ainda mais pobre, não vai ter postos de trabalho? Então, tudo isso não foi pensado, nem o impacto econômico, ambiental, social, e isso eu acho que ainda vai ser, você que é um operador do direito, Sidney, vai ser obra de muito litígio no Fórum de Santos, no Ministério Público Federal e principalmente no Ministério Público do Estado. Vamos para um rápido intervalo, na sequência a gente segue com o tema, o Sidney quer se pronunciar, o Zequinha também quer completar algumas informações, voltamos daqui a pouquinho com o painel regional. Muito dinheiro sobrando lá agora. Só que não chega nada pro clube. Quem não tinha nada, né?
Muito bem, a gente retoma aqui o terceiro e último bloco, né, desta edição do painel regional. Eu conversando aqui com a bancada à minha esquerda, 2 vereadores aqui à Câmara de Santos, Zequinha Teixeira do PRP e o Banha, vereador do PMDB, e aqui à direita o nosso Sidney Costa, né? Umas perguntas importantes chegando, já a gente aciona mais uma vez a Ione, tá certo? Ione Furukawa conosco, mas ainda nessa questão do túnel ligando Santos-Guarujá, o Zequinha queria completar algumas informações aqui que o Banha vinha discursando antes do intervalo, né, vereador? Até para explicar direito, quando o túnel ia passar ali no estuário, ele passava perto do terminal da Libra, não no 35, mas ali em frente ao 29, ele passava na Citrosuco, só que não tirava nem a Libra nem a Citrosuco. Ele só tirava, vinha fazendo zigue-zague, retirando as propriedades, estava mais de 300, o centro, escola, era uma coisa absurda. Mais de 300 tirava casas. tudo, Barão de Ramalho, Clóvis Galvão, enfim. E muita gente na época, né, alguns vereadores até comentaram que aquilo ali eram terrenos lá de posse, não é uma inverdade, que é as casas populares mais antigas do Brasil. Então nós lutamos muito. Agora foi lá para aquela parte do Macuco, né? Na parte ali que é aquela área, eles dizem que é a área marítima, né? E o que acontece? Por onde vai passar esse túnel? Eles dizem no Cais de Outeirinhos. O Cais de Outeirinhos acabou de ser construído agora na Copa do Mundo. Ficou pronto uma parte dia 5 de junho. Dia 5 de junho. Agora já vão tirar praticamente 40 metros, uma profundidade de quase 60 metros, né? Que foi feito lá as estacas, e agora parece que vão tirar isso aí. Se eles querem construir quase 1.700 metros de área de porto para atracação desses navios de grande porte que estão chegando, que hoje eles não atracam, né, no terminal de passageiros, que é no Armazém 27, não tem calado para atracação desses navios. Esses navios estão atracando no 32, ali perto da CBA, né, e agora começaram a atracar no Cais de Outeirinhos. Agora vai ficar parado novamente, não sei quanto tempo, devido ao túnel, ou seja, vão tirar mais 40 metros. Esse pier que gastaram dinheirão não vai servir praticamente para nada durante um bom tempo aí. Muito bem, Ione, pois não, mais participações aí com a gente? Sim, a Fernanda da Silva, da Pompeia, pergunta: Santos já foi uma das melhores cidades do mundo para se viver. O que falta para voltarmos a esse patamar de planejamento? Bom, planejamento, perdemos. Sidney, pois não. Diga aí você, veterano aí na cidade. Abra a conversa. Fernanda, eu tenho uma notícia triste para te dar. Está irreversível o processo em que Santos parece pujante, inclusive na sua Constituição Civil, e já vemos um caos que recomenda no trânsito fazer um rodízio, já há essa recomendação. E são dias que a gente não vai mais voltar naquela expectativa de muita qualidade de vida, sem o transtorno dos grandes centros. Agora, o que fica é essa batalha, por exemplo, sua, Zequinha, do Banha Muito Mais, que eu acompanho com ele desde o ano passado, já no início de quando começou todo esse processo de licitação, que é uma arrogância técnica que só é possível se manter por conta de muito poder político que precisava ser mudado. Isso já mostra no seu nascedouro, Sidney, não só o VLT, não só eles querem triplicar a capacidade dos terminais de grão, e agora o túnel mostra que nós só temos aqui, ficamos só com o ônus dessas operações, não temos o respeito sequer da União, do governo do Estado, porque essa cidade, ela tem um prefeito. Essa cidade, ela tem um prefeito eleito, que é o gestor municipal, onde vai equilibrar as ações do bem-estar, da qualidade de vida, do bem-estar social, das questões da habitação. Temos um número sem fim de habitações em palafitas, em cortiços. Tudo isso é repensado pelo nosso dirigente. Agora, se vem de cima para baixo e querem usar Santos, nós somos maior em tudo, é o maior porto da América Latina, é a maior cidade de qualidade de vida para se viver, mas continuamos a ser passagem de servidão dos interesses, não só do Brasil, de São Paulo, mas Santos precisa ser tratada com respeito pela sua história, pelo que se tem aqui, pelas suas famílias, porque escoar 34% do PIB do maior porto da América Latina e não investir na saúde, na região, na mobilidade, nesses impactos, esses projetos
todos eles fora de planejamento. Um Alegra Centro que praticamente estagnou toda a nossa cidade. Precisamos rever esses níveis de proteção, o que realmente é histórico, o que realmente é tombado, o que não é, porque se continuarmos nesse diapasão, nessa velocidade de falta de planejamento e se empurra com a barriga, nós vamos ter uma cidade de Santos envelhecida, empobrecida e voltarmos lá nos idos de 96, quando entrei naquela igreja, a Câmara Municipal, onde éramos conhecidos como capital da AIDS, cidade dormitório e casa dos piratas, onde os armadores de navio sequer queriam atracar mais embarcações em Santos, porque nós tínhamos um número de piratas no Porto de Santos muito grande. Também. Não quero ver mais essa cidade. Essa cidade mudou e tem que mudar sempre para melhor, mas tem que ter coragem para enfrentar esses problemas. Zequinha quer completar alguma coisa com relação Eu gostaria de falar, até nós temos aí, por exemplo, nós temos o maior porto da América Latina, que em todo o mundo existe o Port Authority, que é a autoridade do porto. Isso. Santos é o único porto que a autoridade é em Brasília. Eu estive naquela MP 595 em Brasília, olha, fiquei abismado, porque nenhum deputado com quem eu conversei, ele conhecia de porto. Como é que pode eles votarem aquela medida sem saber do porto? Olha, eu vou pôr aqui eu fiz um projeto de lei, não sei se vocês conhecem o que é DEPTs. DEPTs são terminais de contêiner vazios. Ele passou ontem, né, e deve ser sancionado pelo prefeito. O que acontece? Todos os terminais marítimos, eles trabalham 24 horas por dia. O único terminal que não trabalha 24 horas por dia chama-se DEPTs. DEPTs são terminais de contêiner vazio. Eles trabalham 6 horas por dia. Sabe qual é o movimento de tonelada que foi no ano passado? Foi 112 milhões de toneladas. 32% dessa cadeia logística de carga é feita em contêineres, que isso representa 3 milhões e 200 mil contêineres anuais. Se você dividir isso pela quantidade de dias, você vai ver uma movimentação de 4 a 5 mil contêineres por dia em Santos, que você não consegue entregar 1/4 dessa quantidade. O que acontece? Que todo mundo fala de grãos, esse congestionamento na cidade. Esse congestionamento são dos contêineres vazios, esses caminhoneiros levando multa. Então você vê, ele chega às 4 horas da tarde, ele não entrega. Ele fica com esse contêiner até dia seguinte, quando ele poderia fazer outras viagens. Ou seja, praticamente um quarto de 24 horas é o que trabalha esses terminais. Um único que é da cadeia logística que não segue esse procedimento. Teixeira, para o telespectador até poder entender, sem contêiner vazio, você não tem contêiner cheio. Porque você vai precisar do vazio para encher. 100% de todo o contêiner, ele vai para os débitos. Então você vê, são 3 milhões e 200 mil são colocados nesses débitos, que ficam na Lemoa, né, nessas áreas não residenciais, e você não pode devolver. Você chega na sexta-feira, aí fica sexta à noite, sábado, domingo, fica esses caminhões parados na tua porta com contêiner vazio, ninguém sabe. Cadê o porto 24 horas? O porto 24 horas, mas eles não, eles chamam de estacionamento. Então, e o pátio regulador? Onde está o pátio regulador? Não, está na mão do Ecoporto. Ecoporto, aí não tem nada a ver. De finalidade, ganha um terminal, né? Ganha um terminal de isso é para a carga que vem, para eles controlarem, não para esses contêineres vazios. E você não consegue devolver essas cargas. Você não consegue devolver o contêiner vazio. Quando o caminhoneiro poderia fazer 5, 6 viagens por dia, ele não faz, ele não consegue sair dali. Ele fica com o contêiner dia seguinte, você pedindo para tirar da tua porta. Caminhoneiro, aonde ele vai deixar? Além de estacionamento, ele não consegue devolver, gerando custos altíssimos para os importadores, com demorras, enfim. Depois eu vou entregar para vocês um CD sobre esse trabalho que foi feito. Perfeito. Através do Sindisan. Ione, mais participações aí com a gente aqui pelas redes sociais, enfim? Pelo telefone agora. Também pelo telefone? Duriel Vilas Boas. Vocês não acham que a Baixada teve muitos candidatos quando poderiam ter somado as forças? Isso é uma tradição aqui na região, né? Muitos candidatos se lançam, né? Até como disse o Cido, né? Alguns visando aí... Isso é matemático. Até futuros, acho que essa eleição foi que teve menos candidatos, mas a proliferação de novos partidos vai fomentar sempre novos candidatos, até para que os interessados ou os donos do partido
consigam a reeleição, consigam participar do banquete eleitoral. Pois é, e o prejuízo acaba sendo essa pulverização dos votos aqui dos nossos candidatos. Pois não, Ione? Mais uma. Rosângela, da Ponto da Praia, parabeniza o programa, quero agradecer. E também pergunta, como é estar ao lado de pessoas, desses leões da política? Pergunta pra mim. Você? É pra lá, ó. Eu digo que... Leões da política ficam do lado de cá. É, pro lado de lá. Nós estamos aqui só gato. Um gato e uma gata. Daqui pra cá é só miau. E por falar Tem um nisso, cachorrinho aqui. leão sem dente. Diga. Falar em leão, viu, Boturão, telespectadora Rosângela? Vaticino uma medição de forças hercúlea de vocês dois com a política do Estado de São Paulo. Vaticino isso, porque o que eu estou vendo aqui, ô Zequinha, com ilustração, com números, com pesquisa de quem está entendendo a cidade como aquela que precisa ter qualidade de vida, assim como já tem eu já fui no gabinete do Banha, até para visita, não sou muito íntimo dessa parte do dia a dia, mas fui para curiosidade. Ele tem vários núcleos, núcleo de direito social, núcleo de direito consumidor, vários núcleos para pegar essas questões que dão repercussão na cidade. E você agora com essa parte do Porto. Tudo que você trouxe aqui tem arrogância técnica. Bastava o bom senso, você resolveria. Resolver. Perfeito. Quer dizer, a medição de força, se tem arrogância técnica, tem muito poder político por trás. É só quebrar isso daí. Tá aí 2 leões mesmo, vocês se apresentam agora. Essa semana foi um projeto de lei de emplacamento de veículos, onde vai trazer benefícios para a cidade de Santos. Ou seja, todos os veículos que ganham as licitações são de fora, principalmente de Curitiba. Curitiba, né? Ele paga 2,5% lá para o governo estadual e o município divide 1,25% para cada um. Santos, aqui nós pagamos 3,5%, 4%. Não entra um centavo desses veículos. São mais de 1.000 veículos que transitam, estragando as nossas ruas e não deixam um centavo para o município. Entrei com um projeto de lei, pode ser de onde for, mas ele tem que ser emplacado na cidade. E esse dinheiro para a gente fazer ações sociais, coisas maravilhosas, até de fazer um estacionamento, que a gente vê essa briga lá no Canal 3, um estacionamento subterrâneo para a cidade, fazer coisas melhores através desse dinheiro. E um minutinho para a gente encerrar, tem mais uma participação, isso? É mais uma, do Robson, do Embaré. Convidados, o assunto do momento é a falta de água e o ebola. O que a Prefeitura está planejando com relação a isso, já que somos uma cidade portuária em constante crescimento imobiliário? Perfeito. Deus queira que não aconteça nada disso aqui, né? Banha já falou sobre isso lá na Câmara. Já falamos da precariedade da nossa Anvisa e também do sistema de... Nós não temos, principalmente, um isolamento para atender essa questão do ebola. Logicamente que o ministro tem feito das tripas coração, tem usado a Fiocruz, tem usado o Emílio Ribas em alguns momentos, mas aqui no Porto deveria ter, ô Sidney, um local para poder salvaguardar isso. Só que com relação à água, esse problema já se arrasta há mais de 10 anos. Eu acho que o governador está mais do que careca de saber do problema da falta de água. E o problema da falta de água não pode ser jogado só na mão de São Pedro. É falta de planejamento, é falta de um trabalho mais profundo, mais firme com relação à nossa Sabesp, que outrora era só capitaneada pelos sabespianos, que conhecia muito, tinha know-how. Hoje é uma chuva de empreiteiras dentro dos canteiros da Sabesp que deixa a desejar e que não presta o mesmo serviço que a Sabesp outrora prestava para a gente. Com isso a gente vai fechando o nosso painel regional, agradecendo muito aqui ao vereador Zequinha Teixeira do PRP. Obrigado, vereador, parabéns pelo trabalho. Obrigado ao vereador Banha do PMDB também conosco, ao nosso Sidney Costa e a Ione Furukawa mais uma vez com as perguntas e com a participação pelas redes sociais aqui com a gente. Painel Regional sempre com você de segunda a sexta, 1h30 da tarde ao vivo, reprise 7h30 da noite. Sábado tem Painel Regional às 3 da tarde e aos domingos às 5 da tarde. Até amanhã. Tchau. Muito obrigado. E o governo...